Olá, como vai? Para você, mais uma aula do nosso direito administrativo dos editais. E, prosseguindo com a administração pública indireta, vamos ver fundações públicas. De todas as entidades da administração indireta, a fundação pública é a que tem provocado maiores divergências doutrinárias no que diz respeito à sua natureza jurídica. Mas, fazendo uma pequena introdução, vamos falar sobre a fundação particular. Então, a constituição das fundações particulares, que são pessoas jurídicas de direito privado. Você deve conhecer alguma delas aí na sua cidade, ouvido falar da Fundação Xuxa Meneghel, da Fundação Bradesco. A criação de uma fundação exige que o instituidor dote a entidade de bens móveis ou imóveis e que sejam suficientes esses bens para propiciar o funcionamento da fundação, objetivando as suas finalidades. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento, uma dotação especial de bens livres e especificando o fim a que se destina. O instituidor ele é obrigado a transferir a propriedade, a qual nessa propriedade ela passa a existir como pessoa jurídica, independente do instituidor. Assim, a fundação é a instituição que se forma ou se funda pela constituição de um patrimônio, tá? Para servir a certo fim de utilidade pública ou atuar em benefício da sociedade. Assim, diferente das associações, onde o núcleo central é o indivíduo, nas fundações, o núcleo central é o patrimônio. Agora, entrando propriamente no nosso assunto, a fundação pública é um patrimônio público personificado, e destinado à prestação de serviços públicos específicos. E, portanto, um patrimônio público que é destacado da administração direta da União, sobre o qual se constitui uma pessoa jurídica para o desempenho de atividades sociais, de saúde, educação, cultura, esporte. A Constituição Federal, nos termos do inciso 19 do artigo 37, determina expressamente que a criação das fundações será autorizada, das fundações públicas, será autorizada por lei específica. Então, fundações públicas autorizadas por lei específica. Entretanto, atualmente, a jurisprudência e a doutrina aceitam a criação de fundações públicas diretamente por lei. Assim, ao instituir fundações públicas, o poder público pode dar-lhe personalidade jurídica de direito público ou de direito privado. Desse modo, existem dois tipos de fundações públicas: a fundação pública de direito público e a fundação pública de direito privado. As duas são fundações públicas. Dispõe ainda o inciso 19 do artigo 37 da nossa Constituição Federal que as áreas de atuação das fundações públicas serão definidas através de lei complementar. Assim, o nosso Legislativo Federal deve para a nação até hoje uma lei complementar para definir as áreas de atuação das fundações públicas. São exemplos de fundações públicas: o IBGE, que é a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, a FUNARTE, a Fundação Nacional de Arte, várias universidades federais, tá? Que as universidades federais ou são autarquias ou são fundações públicas, a grande maioria delas. Se a gente tem
fundações públicas de direito público e de direito privado, vamos ver as fundações públicas de direito público, tá? Que são também denominadas fundações autárquicas ou autarquias fundacionais. As fundações públicas de direito público têm as mesmas características das autarquias. Você pode ver a nossa videoaula sobre autarquia. Ela está mais rica em detalhes, porque como a gente falou lá já em autarquia, a gente aqui já foi mais sucinto nas características da fundação pública de direito público, beleza? As fundações públicas de direito público são entidades criadas por lei específica. Como elas são criadas por lei, elas só podem ser também extintas por lei. Assim, elas adquirem personalidade jurídica a partir da vigência da lei instituidora e independem de escritura pública. Tudo bem? Elas são criadas para a prestação de serviços públicos típicos do Estado e para atender ao princípio constitucional da eficiência, visando atingir um fim específico com a especialização da atividade que ela vai prestar. Elas têm autoadministração e atuam em nome próprio, não necessita de autorização ou chancela da administração direta. Estão sujeitas ao controle ou tutela do Ministério Supervisor. E esse controle ou tutela deve ser previsto na lei que criou a fundação. Não se trata de hierarquia ou subordinação, se limita apenas à legalidade ou às finalidades dos atos praticados. Depende as fundações públicas de direito público de dotações no orçamento da União e se submetem ao controle financeiro exercido pelo Tribunal de Contas da União. Elas respondem também pelas obrigações contraídas junto a terceiros, uma vez que possuem autonomia patrimonial e financeira. Porém, se lhe faltar recursos, a União pode ser chamada a responder em caráter subsidiário, como previsto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. As fundações públicas de direito público possuem responsabilidade objetiva na ocorrência de dano a pessoas ou ao patrimônio de terceiros. Também, em decorrência de sua personalidade jurídica de direito público, elas possuem os mesmos privilégios que a administração direta dispõe no exercício da função administrativa. E quais são esses privilégios? Possuem juízo privativo, dispõem de prazo em dobro para as manifestações processuais, nas sentenças judiciais desfavoráveis, possuem a garantia do duplo grau de jurisdição obrigatório, possuem imunidade de impostos quanto ao patrimônio, à renda e serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Também, seus débitos podem ser apurados por precatórios, elas não se submetem ao regime falimentar e possuem capacidade administrativa para regulamentar, fazer concessões e fiscalizar. As fundações públicas de direito público possuem patrimônio próprio, que são considerados bens públicos e, como bens públicos, são inalienáveis, impenhoráveis e imprescritíveis. As contratações para as aquisições de bens e serviços sujeitam-se às regras da lei de licitações, tá certo? A admissão de servidores das fundações públicas de direito público ocorre por meio de concurso público. Os seus servidores são proibidos de acumular cargos públicos, tá? Os atos de seus dirigentes podem ser questionados por mandado de segurança ou ação popular. Importante também
saber que as fundações públicas podem celebrar contrato de gestão com o Ministério ao qual se vinculam, com a fixação de metas de desempenho e receber, por ato do presidente da República, a qualificação de agência executiva. Então, as fundações públicas podem ser qualificadas como agências executivas. Agora, fundações públicas de direito privado. As fundações públicas de direito privado são também chamadas de fundações governamentais, tá certo? Então, algumas bancas se referem às fundações públicas de direito privado como fundações governamentais. Então, fica ligado nisso aí, nesse detalhe, tá? Então, mesmo instituídas pelo poder público, elas entram, as fundações públicas de direito privado, entram no mundo jurídico a partir do registro de seus atos constitutivos no cartório competente. Assim, a personalidade jurídica de direito privado é adquirida com a inscrição da escritura pública da Constituição da Fundação no registro civil de pessoas jurídicas. É assim, a lei autoriza a criação. O Poder Executivo completa a formalização do futuro ente estatal, regulamentando-o por decreto e depois providencia os atos de registro da fundação no cartório. As fundações públicas de direito privado são criadas para exercerem atividades sem fins lucrativos de cunho social e que não exijam a execução por órgãos de entidades de direito público. Então, aquela atividade que ela vai exercer, ela não deve ser privativa de órgão ou entidade de direito público. Lembre sempre, fundações não exercem atividade econômica ou empresarial de fim lucrativo. Beleza? As fundações públicas de direito privado possuem imunidade de impostos quanto ao patrimônio, renda e serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Não se submetem ao regime falimentar e, seja qual for a esfera a que esteja vinculada, essa esfera eu estou falando de União, Estado ou município, conforme seja a fundação, a regra de foro é a comum para as pessoas privadas, ou então a justiça estadual. Elas possuem patrimônio próprio e funcionam com recursos de dotações no orçamento do ente político que as constituíram. Possuem autonomia financeira e se submetem ao controle financeiro exercido também pelo Tribunal de Contas da União. O pessoal dessas fundações deve ser regido pela Lei Trabalhista, CLT, e será competente a Justiça do Trabalho para dirimir os conflitos dessa natureza. E mesmo sob regime trabalhista, aplicam-se aos empregados dessas fundações as restrições constitucionais de proibição de acumulação de cargos e empregos e a necessidade de prévia aprovação em concurso público. As fundações públicas de direito privado, em princípio, respondem pelas obrigações contraídas junto a terceiros. Mas, se esgotados os seus recursos, a administração direta pode ser chamada a responder em caráter subsidiário. As contratações para aquisição de bens e serviços sujeitam-se às regras da Lei de Licitações. Quanto à forma de sua organização e nas relações com terceiros, tá certo? Aplicam-se basicamente as regras do direito privado, salvo as exceções previstas na lei que autorizou a sua criação.
finalizando. Divergências à parte, sobre toda essa confusão e questionamentos, tanto da doutrina como da jurisprudência, relativo à natureza e às características das fundações públicas de direito público e fundações públicas de direito privado, o certo é que, nas questões dos concursos, a banca examinadora ela vai te dar lá no enunciado de cada questão se está se tratando de uma fundação pública de direito público, se é uma fundação pública de direito privado ou se é uma fundação pública. Então, como está na Constituição Federal, a fundação pública ela é autorizada, a lei autoriza a sua criação. Então, se tiver só o termo fundação pública, a lei autoriza a sua criação. Ele não está dizendo se é de direito público ou se é de direito privado. Se disser que a fundação pública é de direito público, então a lei cria e ela tem a natureza de uma autarquia. É uma fundação autárquica ou uma autarquia fundacional. Se na questão estiver falando que a fundação pública é de direito privado, então tem que haver uma lei autorizadora para a sua criação. Bem, por hora era isso. Lá no nosso blog tem um texto base dessa aula e também questões de concursos anteriores sobre o assunto, tá certo? O link está aí embaixo na descrição do vídeo. Tchau e um abraço.